Mas hoje Deus também nos deu um outro presente, também vinda do Brasil. A pastora, a doutora Ana, sobretudo minha prima querida do coração, hoje ela vai estar falando para nós, pode vir aqui, Ana, ela vai estar falando para nós aquilo que Deus colocou no coração dela, ela que junto com o esposo lideram ali a Igreja Batista Evangélica Ágape, esse é o nome? Decorei bem. Ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Visitando o Beto, que é um outro primo querido que está conosco, também a Sara, seu filho e sua nora, está nos visitando hoje. Eu falei, por que não já não trazer a mensagem para nós? Não é? E vai ser uma bênção, mais uma vez, esse domingo, ouvir o que Deus tem colocado no coração dela a respeito da cultura do reino. Eu queria convidar você para orar pela Ana aqui, mais uma vez, nessa manhã. Deus, nessa manhã, nós entregamos a tua serva mais uma vez na tua mão. Senhor, que ela nos entregue a palavra, a mensagem que o Senhor colocou no coração dela. Que nós recebamos essa mensagem, Senhor. E para isso eu peço que o Senhor aquiete o nosso coração e a nossa mente. Que o teu Santo Espírito faça uma desobstrução, Senhor, em qualquer coisa que possa atrapalhar que essa mensagem chegue a nós. Mas que juntos, ela e nós, possamos cumprir essa palavra. Nós oramos assim, no poder que é no nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar com vocês. Foi uma surpresa honrosa esse convite, né? E como o André falou, eu moro no Brasil, no Mato Grosso do Sul. Sou carioca, mas já não falo mais Jesus, porque já saí do Rio de Janeiro há muito tempo, moramos em São Paulo, começamos o ministério em São Paulo e Deus nos moveu para Campo Grande, onde eu já estou há 27 anos. Um longo tempo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma terra muito boa também. Não sei se alguém aqui conhece, mas eu amo o Mato Grosso do Sul. Olha só, tem gente que conhece o Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Hã? Ah, é de lá? Olha só que legal. Eu digo que eu sou campograndense de coração. Eu amo aquela cidade e o fato de Deus ter nos levado para lá nos faz também amar aquele povo e conviver com eles, servindo a Deus juntos, né? E quando o André me disse que vocês estavam nesse mês falando sobre a cultura do reino, então, falando sobre missões e evangelismo, então, orando ao Senhor, eu lembrei de uma mensagem que Deus colocou no meu coração há um tempo, que fala sobre a cultura do reino. Porque quando nós falamos de missão e evangelismo, nós falamos da expansão do reino de Deus. Então, eu queria conversar um pouco com vocês sobre algumas coisas que Deus colocou no meu coração a respeito disso. Então, a primeira coisa seria a gente tentar definir, quando a gente fala cultura do reino, o que significa cultura? Cultura é um conceito muito amplo, que representa o conjunto de tradições, de crenças, de costumes de um determinado grupo social e que envolve os conhecimentos que eles têm, suas experiências, suas atitudes, seus valores, sua religião, sua língua, né? A sua hierarquia nas relações sociais, as noções que eles têm de tempo e os conceitos que ele tem da vida e do universo. A cultura é passada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Então, dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma dos padrões, dos comportamentos daquele grupo. Então, quando nós falamos de cultura do reino, nós estamos falando de padrões de comportamento nesse reino, no reino de Deus. Mas mais profundo ainda do que comportamento, nós estamos falando dos princípios que orientam esse reino. Primeiro, como que eu vivo a cultura do reino? Primeira coisa, eu preciso fazer parte do reino. Eu preciso estar no reino. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele dizia, lá em Mateus 4:17, arrependei-vos, porque é chegado o quê?
o reino de Deus. Então Jesus e o seu ministério inauguraram o reino de Deus nesse mundo. Quando Jesus começou a pregar, ele estava inaugurando o reino. Lá em Colossenses 1, verso 13 e 14, Paulo diz: Ele, está falando do Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Nós entramos nesse reino a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Quando nós entendemos que a nossa salvação vem dele, através da morte dele na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados, nós fazemos parte desse reino. E ele já avisou, lá em João 17, quando ele ora pelos seus discípulos e também por nós, ele diz assim: Pai, eles não são do mundo. Quando nós entramos no reino de Deus, nós não somos mais do mundo, assim como eu não sou do mundo. Mas então, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no reino de Deus. Isso vai afetar nossos relacionamentos próximos, nossos relacionamentos distantes, o que eu como e o que eu bebo, como eu ocupo a minha mente, os meus pensamentos, a expressão da minha sexualidade, como eu uso o meu dinheiro, como eu trabalho, como eu descanso, o meu propósito de vida e o meu legado. Lá em Mateus 6,33, nós lemos Jesus falando: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Se nós lermos um pouquinho antes do versículo 33, todas essas coisas que Jesus está se referindo são as preocupações do mundo, as preocupações humanas, materiais, que são normais no mundo. E ele diz: busquem, pois, o reino em primeiro lugar, e essas coisas todas lhes serão acrescentadas. Isso é, não vai te faltar o que comer, não vai te faltar o que beber, não vai te faltar o que vestir. Suas necessidades básicas serão supridas no reino. E Jesus então está alertando sobre o perigo que nós temos de correr atrás das coisas que a cultura do mundo diz que são importantes. Pois onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, quando nós somos transportados para o reino, supõe-se que o nosso coração agora mudou de lugar. E o nosso tesouro está no reino. Então, aonde está o seu tesouro, lá vai estar o seu coração. E ninguém pode servir a dois senhores. Na verdade, nós estamos na contramão do mundo. Nós remamos contra a maré. E se você sabe nadar e já aconteceu isso com você, você sabe que isso é difícil. Quando você está na contramão, quando todo mundo está indo de um lado e você está tentando ir ao contrário, não é fácil. Então, não dá para ser do mundo, não dá para ser das duas coisas. Não dá para você ser do mundo e do reino. Então, para viver no reino, só é possível servir a um Senhor. Busque, em primeiro lugar, o reino. O reino de Deus precisa ser buscado, precisa ser procurado, precisa ser desejado. Quando nós nascemos, automaticamente nós somos inseridos numa cultura, na cultura da nossa família. Mas mesmo quando nós nascemos nessa família, vai levar um tempo para a criança começar a falar, vamos falar aqui dos brasileiros, né? Vai levar um tempo para a criança falar o português. Vai levar um tempo para ela entender as relações, como as coisas acontecem naquela sociedade que ela está inserida. E vai levar um tempo e quando você menos perceber, aquela criança já está se comportando conforme a cultura que ela foi inserida, não é verdade? É um processo. E eu acho interessante porque vocês que são de outros países e moram aqui, especialmente aqui, eu acho que a maioria é brasileiro, talvez eu lembro quando eu falei essa palavra essa primeira vez, eu usei o Beto como exemplo. Mas vocês sabem o que é isso, né? Chegar numa cultura diferente e mudar e ver tudo completamente diferente daquilo que você aprendeu. Então, é um processo. Nós éramos do reino das trevas e fomos transportados para o reino da luz. E por isso precisamos buscar o reino em nossas vidas. O nosso espírito é vivificado à medida que, quando eu decido
que eu quero Cristo na minha vida, meu espírito é vivificado, mas a minha carne, as minhas emoções, as minhas vontades, o meu caráter é do mundo. E eu começo uma caminhada no reino. Eu preciso entender e aprender a cultura do reino. Colossenses, eu amo o livro de Colossenses, e Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Vocês bem sabem que apenas falar a língua de um país não significa que você está na cultura desse país. Não significa. Você estar adaptado, por exemplo, ao país, também não significa que você já está, vamos dizer, aculturado. Eu lembro de um pastor americano, muito amigo do meu esposo, e nós fomos visitá-lo. Eu era recém-casada, pastor Craig. Ele era dessa região, inclusive. Ele foi missionário no Brasil por muitos anos, abençoou muito a nossa região lá de Osasco. E eu lembro que eu fui visitar o pastor Craig. Ele fez um almoço, um jantar, e convidou alguns pastores para visitá-los. E eu lembro que quando eu cheguei na casa dele, eu pensei que eu estava nos Estados Unidos. Até então eu nunca tinha visitado os Estados Unidos, mas a gente viu os filmes. E eu falei, gente, a casa do pastor Craig é uma casa americana. Veja bem, ele já estava há mais de 20 anos no Brasil. Ele falava português. Ele já estava adaptado em várias coisas. Mas a casa dele era uma casa americana. Isso é uma analogia para vocês pensarem. E isso acontece mesmo. Talvez se eu for na casa de vocês e a gente vai conversar em português, porque somos brasileiros. Nós não vamos conversar em inglês. Ou talvez se tiver alguém, a gente vai conversar com as duas línguas. Então, mas eu certamente, se você não é daqui, eu vou na sua casa, na sua intimidade, e vou perceber que tem coisas que mostram que você não é daqui. E tem coisas que você pensa assim, talvez, eu nunca vou mudar isso. Eu sou brasileiro, mas isso eu não vou mudar. Eu gosto disso, isso eu vou mudar rapidinho. Mas de gostar de pão de queijo, não vai ter jeito de mudar. Ai, gente, pão de queijo não dá, né? Para ficar sem gostar do pão de queijo. Mas sabe, no reino, na cultura do reino, não tem como a gente ter mundo de estimação. O mundo precisa sair da nossa vida. Na cultura humana, há espaço para isso. Mas quando eu me vejo como filho de Deus, quando a minha identidade em Cristo é conhecida, firmada, entendida por mim, eu não posso mais agir como eu agia antes, porque agora Cristo vive em mim. Tem muitas pessoas que às vezes falam o evangeliquez. Sabe como que é o evangeliquez? Em nome de Jesus vai acontecer. Né? Ai, tá amarrado. Tem uns que tá amarrado. Ah, Deus te abençoe. Frases. Só falar o evangeliquez não te faz um cristão genuíno, não te faz estar na cultura do reino. Só frequentar a igreja aos domingos não te faz ser um cidadão do reino. Um cidadão do reino tem que ser visto na sua intimidade. Na sua intimidade. No seu dia a dia. Nas suas relações mais íntimas. O que você encontra na sua intimidade? Mundo ou reino? E eu quero falar algumas características desse reino que são muito especiais. Primeiro, é um reino de altas exigências. As exigências são simples, mas o simples não significa que é fácil. A palavra do Senhor, a palavra de Deus, se quem gosta, quando nós vamos ler a Bíblia, nós vemos que assim, talvez 85% da Bíblia é extremamente claro de você entender. A Bíblia não é um livro difícil de entender. Tem partes difíceis, sim, mas a Bíblia é muito fácil de entender, a grande maioria dela. Os princípios e as histórias e aquilo que Deus pede para o povo. Mas o simples não é fácil. Lá em Mateus, diz assim, Mateus 5, 29, se seu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance-o fora.
É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita te fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, esse texto de Mateus está dizendo que é melhor você estar no reino aleijado, sem mão, sem olho, do que ficar fora dele. Os seus princípios são tão puros e santos que podem exigir atitudes radicais. Mas se você está com Jesus, é melhor estar aleijado com Jesus do que estar inteiro no mundo. Mas às vezes tem coisas na nossa vida que a gente tem que cortar. Não dá, isso não cabe no reino. Morrer para o mundo e viver para Cristo, já falei isso. O reino é um lugar que onde para eu salvar a minha vida, eu entrego. E eu não a perco. Só que eu entregando a minha vida, eu a encontro. Dou o que eu não posso reter para ganhar o que eu não posso perder, que é a vida eterna. Rendição é um reino de submissão. Uma palavra que hoje em dia não é muito, das top 10 aí, Submissão, rendição. Um reino semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia na praia, separam-se os peixes bons e os ruins se lançam fora. Altos padrões. Um reino onde os trabalhadores da última hora ganham o salário de quem começou a trabalhar às 8 da manhã. Um reino de generosidade. Não é isso que a gente encontra no mundo. Gente, essa parábola é uma parábola que é intrigante. Porque foi prometido a todos o mesmo salário. Mas aqueles que trabalharam por último foram os primeiros a receber o salário. Porque o nosso rei é generoso. E às vezes a gente fica bravo com a generosidade de Deus. Porque a gente não quer se ver igual ao nosso irmão. A gente acha que a gente merece mais do que o outro. Mas nós vivemos num reino generoso. Nosso Deus é extremamente bom. Eu lembro que uma vez eu atendi uma pessoa cristã no meu consultório. E ela estava com uma questão e a gente acabou entrando nesse assunto, porque isso implicou na sua saúde física. E ela estava muito brava com uma pessoa que tinha feito algo errado com ela. Uma pessoa da igreja, inclusive. E ela falou assim para mim: "Ah, mas Deus é justo." Eu falei para ela assim: "Sim, Deus é justo, mas se fosse você queria a justiça ou a misericórdia?" Às vezes a gente quer a justiça para os outros, mas a misericórdia para nós. Mas nós fazemos parte de um rei, de um reino que o rei é bom. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Uma vez um amigo meu teve um problema sério com a filha dele. Ela teve um problema sério de saúde. E ele teve que sair correndo de Campo Grande e atender essa menina. E na época ele estava afastado da igreja por situações que magoaram a vida dele. E depois que ele voltou, ela precisava de uma cirurgia séria. E a gente foi conversar, a gente trabalhava no mesmo prédio, e ele foi lá para a gente conversar, e ele falou assim para mim: "Ana, será que tudo isso está acontecendo comigo porque eu deixei de frequentar a igreja?" Eu falei para ele assim: "Não pense isso. Porque se Deus fosse pagar, se Deus fosse descontar na gente, nos nossos filhos, aquilo que a gente faz de errado, eu não teria mais um filho vivo. Deus te ama, isso vai ser para a glória dele." Sabe por quê? Porque nós temos um reino de um Deus bom. E quando nós entendemos isso, tudo na nossa vida faz diferença. Porque a gente começa a entender que tudo na nossa vida tem um propósito. Porque castigar a gente seria a coisa mais fácil para Deus fazer. Sim ou não? Sim ou não? Facílimo. Os parâmetros éticos desse reino são os ensinamentos de Jesus. Nós temos o Sermão do Monte, que obviamente o tempo não vai deixar a gente ler. Mas Jesus, através do Sermão do Monte, ele fez uma leitura profunda e uma versão atualizada dos 10 mandamentos.
que Deus deu para o seu povo. E o que foram os 10 mandamentos? Nada mais do que mandamentos que Deus deu para um povo que tinha acabado de sair de onde? De uma terra de escravidão. Eles estavam mudando de reino. Eles estavam indo para a terra prometida. Eles viveram como escravos, mas agora eles eram livres. E eles precisavam manter essa vida de liberdade. Então, essa liberdade conquistada no Êxodo precisava ser preservada, aprofundada, solidificada. E Deus fez um pacto com eles para eles não se corromperem com o quê? Com os costumes dos outros povos ao redor deles. Os valores eram basicamente protetivos e não punitivos. Tinham consequência sim, mas a parte principal dos 10 mandamentos era para proteger o povo. E esse povo, com certeza, precisava ser protegido, ser separado, porque eles seriam o canal genético, o canal profético e o canal sacerdotal do Messias. Deus se revelou como um Deus vivo. Deus se revelou como um Deus poderoso, cheio de graça, mas também de juízo, que não suporta a idolatria aos falsos deuses e nem a opressão do ser humano pelo ser humano. Então, os 10 mandamentos, nos 10 mandamentos, Jesus trabalha esses conceitos. E aí o que acontece? Quando perguntaram para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Lá em Mateus 22, mas você também encontra isso em outras partes dos evangelhos. Jesus respondeu o quê? Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Um braço dirigido a Deus. E esse é o primeiro e é o maior mandamento. Mas o segundo, e semelhante a ele ame seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo que Deus nos ensina na sua palavra tem a ver com amar a Ele sobre todas as coisas. Mas também amar o nosso irmão. E Jesus é o nosso referencial. Por quê? Porque apesar deles terem os mandamentos, eles não conseguiam cumprir os mandamentos. 100%? Quem consegue? Somos imperfeitos. Somos humanos. Impossível. Paulo diz, eu gosto desse texto de Paulo, lá em Romanos 6. Miserável homem que eu sou. As coisas boas que eu quero fazer, eu não faço. Já aconteceu isso com você? Você está bravo, você fala assim, não vou discutir hoje com meu esposo. Estou na graça hoje. Ele vai chegar, eu não vou discutir. Você pensou, não, vou fazer uma coisa boa. Quando ele chega, começa uma discussão. Por quê? Porque eu sou miserável. Se não fosse a graça de Jesus. Mas teve um que cumpriu o mandamento, que foi Jesus Cristo. E é por causa dele que nós podemos fazer parte do reino. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha para nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Então nós podemos fazer parte desse reino. Não é porque a gente merece, mas é porque Ele fez isso por nós. Isso é graça. E se não bastasse essa tremenda graça de Deus, Ele habita em nós pelo seu Espírito Santo. E é na força do Espírito Santo que habita esse corpo mortal. Esse corpo imperfeito. Mas é na força do Espírito Santo que eu consigo fazer as transformações que eu preciso na minha mente, nos meus valores, no meu caráter, para fazer parte desse reino. Então, um reino onde o eixo principal é o amor. Outro aspecto desse reino é um reino onde se descansa. No reino de Deus tem descanso. E esse descanso existe desde o princípio, lá no Éden, antes da queda. Lá em Gênesis 2, 3, diz que Deus, após 6 dias de uma obra intensa de criatividade, Ele descansou, abençoou e santificou o 7º dia como o dia do Senhor. E isso foi trazido à memória daquele povo lá nos 10 mandamentos. É o 4º mandamento, guarde o sábado, guarde o 7º dia. Alguns acham que é o sábado, outros acham que é o domingo. A ideia é, pare para descansar. Pare para me adorar. Pare para me contemplar. Mas pare. Então, Deus santificou o descanso. Deus criou o descanso diário. Nós precisamos dormir, irmãos. Tem gente que fala que não precisa. Isso é uma mentira. Com certeza você vai ficar doente.
Todo mundo precisa dormir. Deus criou o nosso corpo para dormir. Então, nós temos o descanso diário, nós temos o descanso semanal, que foi Deus que estabeleceu, é uma obediência a gente parar um dia para descansar. E além disso, Deus tinha as festas onde os judeus paravam para descansar, para ter um tempo com a família, para comemorar, para se divertir. E além de tudo, porque o descanso envolve o homem e a natureza, tinha um ano sabático onde a terra tinha que descansar, e tinha um ano de jubileu, que descansava 2 anos a terra, e devolvia aquilo que você tinha, a pessoa tinha vendido, ou para você, por uma necessidade, você tinha que devolver. Então, todo descanso de Deus, sabe o que no fundo trabalha a nossa confiança. Só descansa quem confia. Mas nós estamos inseridos numa sociedade que tempo é dinheiro. As pessoas estão trabalhando quase 24 horas, 18 a 20 horas por dia, todos os dias, não tiram férias e se tornam vulneráveis a ponto de colapsar. Nunca se viu tanto burnout, crise de pânico, transtorno de ansiedade, doenças psicossomáticas como a sociedade atual. E sabe por quê? Excesso de trabalho, excesso de informação e falta de descanso. Então, irmão, você precisa reconsiderar qualquer atividade que te impeça de descansar. Seja profissional, intelectual e até ministerial. Alguns pastores não fazem o descanso também. E entram em um burnout. Descanso físico, mental, emocional e espiritual. É chegar num lugar de fé e confiança em que Deus é nosso provedor. E então eu posso descansar nele. Eu achei uma frase do Max Lucado que eu gosto muito. Quando os crentes estão distraídos, lutando contra o poder de suas agendas pessoais, a agenda de Cristo para o mundo fica em segundo plano. Nós estamos falando aqui de missões, de falar de Jesus, mas se você está tão ocupado, tão cansado, será que você tem tempo de sentar com uma amiga e ouvi-la? De ouvir o coração dela, de chamar um amiguinho do seu filho para uma refeição juntos e enfim, compartilhar um pouco do que é uma vida, do que é uma família cristã. Estamos num reino onde não há impostos. Quem gosta aqui de pagar imposto? Ninguém gosta, né? Mas o Brasil acho que é o campeão em imposto, então acho que vocês estão melhores por aqui. Mas no nosso reino não tem imposto. Sabe por quê? Porque dízimo não é imposto. Dízimo é amor. Dízimo é ato de gratidão. Eu reconheço que aqui que eu ganho, que o meu trabalho, que a saúde que eu tenho para trabalhar e ganhar dinheiro vem do Senhor. E eu devolvo 10%. Eu abençoo os meus irmãos com uma oferta se eles têm necessidade. Eu posso ajudar sim, eu posso semear na vida de um estudante que precisa fazer uma matéria. Eu posso semear na vida de alguém que precisa viajar, eu posso semear na vida de um missionário, porque no meu reino, no reino de Deus, no reino que eu vivo, não tem imposto. Sabe, irmãos, eu não sei como que é aqui, nem imagino, mas eu sou pastora há bastante tempo, para entender que muitas pessoas dentro da igreja ficam falando do dízimo. Ah, dízimo é coisa do Velho Testamento. Não é. Tudo bem, você acha que é do Velho Testamento? Ah, tá bom, eu acho que é. Mas se a gente olhar, os dízimos vêm antes dos 10 mandamentos. Mas tudo bem, então tá bom, então vamos para o Novo Testamento. Como é que a igreja do Novo Testamento agia com o dinheiro? Você pode ler lá em Atos, eles davam tudo. Eles não davam 10%. Eles depositavam tudo nos pés dos apóstolos. E aí? Como é que a gente vai reagir a isso? Aonde está o seu tesouro? Aí está seu coração. Quando eu devolvo 10%, eu agradeço a Deus os 90% que ficam comigo e peço sabedoria para saber usá-los, e Deus me responde de forma sobrenatural. Eu tenho certeza que você, se é dizimista fiel, você já viveu isso na sua vida. Aquele dinheiro que estica. Aquele dinheiro que vem de onde você não imaginava, aquela superação, aquela bênção financeira que você não esperava e resolve o seu problema. Porque esse nosso reino é um reino sem impostos. Esse reino também, a hierarquia é invertida. Como que é a hierarquia no mundo?
No Brasil tem uma frase muito usada quando a pessoa não tem, ela é a última da hierarquia. Ela fala assim: quem sou eu na fila do pão, né? Isso é, ninguém vai me ouvir, eu sou o último da fila do pão, não é verdade? Então, assim, nós vivemos num reino onde as pessoas que são chefes, são coordenadores, são líderes, elas são as mais importantes, as que devem ser servidas. Elas mandam, elas, faz isso agora porque eu estou mandando. E aí o serviçal vai lá e faz. Mas, no nosso reino, é diferente. Os discípulos estavam discutindo, você vê isso em Marcos, mas também vê em Mateus, quem seria o maior no reino. Teve a mãe de um deles que até resolveu dar uma interferida, pedir pelos seus filhos. E começou uma confusão, e Jesus chamou eles e falou assim: olha, vocês não estão entendendo. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre vocês. Exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser primeiro deverá ser escravo. A igreja de Jesus nos tempos atuais tem sofrido muito porque nós não queremos servir a comunidade. Evangelismo é servir. Evangelismo é saber a necessidade do outro e servir. Muitas vezes, infelizmente, na igreja de Jesus, nós vemos líderes arrogantes, que não conversam com as pessoas, que acham que as pessoas não podem conversar com eles porque eles são, né, eles têm um título. A gente fala assim, às vezes é o arcanjo, não é o pastor, é o arcanjo. Não, irmãos, na igreja de Jesus é diferente. Você quer liderar na igreja de Jesus? Eu louvo a Deus por isso, porque Deus chama líderes. Eu tenho certeza que tem muitos líderes aqui. Mas Deus não nos chama para mandar nas pessoas. Deus nos chama para servir. Deus nos chama para limpar o chão, se precisar, para ajudar uma mãe com uma criança. E às vezes a gente quer começar fazendo as coisas mais importantes. E eu quero que você lembre que Jesus foi aquele que na noite antes dele, pouquinho antes dele morrer, eles foram celebrar a Páscoa. Todo mundo chegou naquele salão. Ninguém percebeu que não tinha um servo para lavar os pés. Ou talvez eles ficaram, todo mundo ficou esperando. Cadê o servo para lavar nossos pés? Até que Jesus fez o quê? Jesus tirou a toalha e começou a lavar os pés deles. Quem você precisa lavar os pés? De quem você precisa lavar os pés? Nós temos que lavar os pés uns dos outros, porque no nosso reino não tem ninguém maior do que ninguém. Esse reino é um reino de servos. E como expandir esse reino, se não vivermos nele? Sabe, eu quero falar com vocês sobre eu e o meu inglês. Eu comecei a estudar inglês na adolescência, parei. Voltei a estudar inglês, acho que eu já tinha 45 anos. E eu tento, gente, mas é difícil você falar. Então, cada vez que eu venho aqui, eu entendo mais. Mas tem vezes que chega à noite, assim, eu falo para a Sara, minha nora, acho que já deu meu inglês por hoje. Porque eu começo a esquecer, começo a gaguejar. E veja bem, uma pessoa que em português se comunica super bem. E você imagina em inglês você ficar pegando o Google Tradutor toda hora, não conseguindo, errando, chico, um ri. Gente, é super esquisito, frustrante e precisa uma certa dose de humildade. Treino, muito treino. Quando eu vejo aqueles cursos no Brasil, fala inglês perfeitamente em 3 meses. Eu falo, vocês sabem que isso daí não existe, né, gente? Eu não preciso falar isso para vocês. Vocês sabem que isso não existe. Mas tem gente que acredita. E tem gente que acredita que você se torna um cidadão do reino em 3 meses. Só porque você começa a frequentar a igreja. Não, precisa quebrantamento. Precisa humildade. Precisa discipulado. Precisa abrir coração. Precisa falar, olha, eu não estou conseguindo vencer isso. Olha, esse hábito está difícil, está me pegando. Deus tem falado comigo, mas eu não consigo. Ora por mim, me ajude. Esse reino precisa de humildade. Obrigada, meu irmão.
Esse reino precisa de humildade. Leva tempo para forjar um cidadão do reino. Mas se você não tiver disposição, isso não acontece. Tem gente que fica aqui nos Estados Unidos, eu conheço brasileiros que ficaram aqui morando 20 anos e não sabem falar um inglês. Vocês conhecem gente assim? Então é possível ficar na igreja 20 anos, mas não está com o reino formado dentro de si. É possível. Porque você não se submeteu a esse processo de fé, quebrantamento e humildade. O potencial desse crescimento do reino é espantoso. A menor das sementes cresce a maior das plantas. Quanto à antiga maneira de viver, diz Efésios, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Despir-se, desnudar-se, é uma atitude de humildade. Se nós não nos despirmos do velho homem, nós não vamos conseguir incrustar nas nossas vidas o caráter de reino. Muitas vezes nós cultivamos, como eu falei no início, nós não queremos deixar algumas coisinhas do mundo. Às vezes nós temos uma pessoa que a gente não perdoa. Às vezes a gente tem um hábito que a gente esconde de todo mundo, mas a gente mantém. Só que isso não ajuda a gente a crescer. Se a nossa mente não estiver alinhada com Ele, nossas crenças, os nossos valores, isso não vai mudar. Então, implantar a cultura do reino exige fé e humildade. Precisa fé para amar a Deus. Precisa fé para amar o outro. Precisa fé para descansar. Precisa fé para dizimar. Precisa fé para servir. E precisa humildade para quebrantar. E para ver aonde que eu preciso crescer. E enquanto estivermos vivendo aqui, porque nós não somos do mundo, né? Mas nós vivemos no mundo. Enquanto nós estivermos aqui, o inimigo vai tentar plantar o joio no nosso meio. A nossa luta, a nossa guerra é todo dia, é constante. Então nós temos que estar atentos, temos que estar juntos, temos que ser prudentes, temos que ser sábios. Às vezes, irmãos, os nossos filhos passam 6 a 10 horas por dia na escola. E depois aqui em casa, e a gente acha que 1 hora da escola dominical é suficiente para fazer do seu filho um cidadão do reino. Isso não é suficiente. Ele precisa aprender com você, com as suas atitudes, com a sua maneira de tomar as suas decisões. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Um reino simples. Um reino que te oferece vida eterna, mas é um reino que exige de você um compromisso. O vaso é de barro, mas o poder que habita nesse barro é o poder que ressuscitou Cristo na cruz. O vaso, irmão, não vale um tostão furado. $2. Vai lá na Dollar Tree. Acho que é isso, né? A loja mais barata daqui é a Dollar Tree. Compra o vaso lá, é a gente. $1,25. Mas o tesouro que você carrega dentro de você, o poder que você carrega dentro de você, o Espírito que você carrega dentro de você, foi o mesmo que ressuscitou Cristo da cruz. Então Ele pode fazer de você um cidadão do reino. E eu quero finalizar, e já peço perdão, porque eu acho que eu extrapolei um pouquinho a hora, mas eu já quero finalizar. Lá em 2 Pedro 3 diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforce-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Irmãos, 1 hora isso tudo vai acabar, e aí nós vamos viver eternamente no reino. E ele diz, você espera, nós esperamos novo céu e nova terra. Mas o jeito que você espera, da maneira como você espera, é a maneira como você encara a sua missão. Se você não acredita muito nisso, você não leva a sério sua missão.
Como que uma criança espera? Se você prometer para uma criança que você vai trazer alguma coisa que ela gosta, como é que fica a criança, gente? Por exemplo, o pai prometeu que vai chegar e vai trazer, sei lá, um doce. O pai, mãe, já está na hora do pai chegar? Por quê? Mãe, vê se o pai chegou. Papai está atrasado. Como que a criança espera? Espera com expectativa. Ela quer aquilo, ela acredita, e todo mundo fica sabendo que ela está esperando aquilo. É tão lindo quando Jesus diz que o reino de Deus é como uma criança. Quem aprende primeiro a falar inglês? Eu vim visitar o André, ele tinha um ano aqui, né? As crianças já estavam dominando a língua. Tem uma família da minha igreja que eles foram para a Holanda. Na Holanda eles falam muito bem o inglês, mas tem o holandês. E aí eu fui visitá-los. E o Pedro saiu de Campo Grande com 8 anos. Mas como eles falavam todos inglês, o Pedro dominava já o português e o inglês. Quando eu cheguei lá, a mãe dele falou assim: Ana, quem pede pizza aqui em casa é o Pedro. Porque ele é o único que fala holandês. Porque criança não tem vergonha. Criança aprende fácil porque não tem vergonha. Criança se expõe. Que todos nós possamos ser crianças nesse reino. Com simplicidade, com humildade, com submissão, para que a gente possa vivê-lo de maneira plena, aquilo que for possível nessa terra. Amém? Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. Eu não sei se Deus falou alguma coisa em especial no seu coração, mas talvez hoje seja um dia que você tenha que se desnudar diante dele, em oração, abrir seu coração. Talvez Deus fez você lembrar de alguém que você precisa pedir perdão. Talvez Deus fez você lembrar de alguma coisa que você não está vencendo, que você precisa de ajuda, você precisa falar com um amigo mais maduro, com um pastor. Não sei. Ou talvez simplesmente você entendeu que você ainda não faz parte desse reino, mas que você quer Jesus, porque você quer esse reino de amor, esse reino de vida eterna, esse reino que te oferece e te aceita como você é e transforma a sua vida para melhor. Talvez você não tenha Jesus na sua vida ainda e hoje é o dia que você quer. Eu quero Jesus. Então eu quero que você faça uma oração. Senhor Jesus, entra no meu coração. E se você já tem Jesus, mas você entende que precisa trabalhar na sua vida essa cultura do reino, que você possa humildemente fazer isso com o Senhor. Pai, eu te agradeço pela tua palavra em nossos corações. Eu te agradeço imensamente porque o Senhor me salvou. Apesar de todas as coisas, o Senhor me salvou, me resgatou e me trouxe para esse reino maravilhoso. E eu sei que cada dia, Senhor, cada dia, eu quero ficar mais parecida contigo. Tem dias que eu não consigo, tem dias que eu regrido, mas eu não quero voltar ao que eu era. O mundo não é o meu lugar. E eu creio, Senhor, que o mundo não é o lugar dos meus irmãos. E por isso eu oro por eles, para que eles possam ser cidadãos do reino, que eles possam realmente levar o teu reino, que eles possam fazer esse reino se expandir nessa cidade, onde eles moram, na sua família, no nome de Jesus. Amém.